Boa noite a todos, que possamos usufruir das boas energias, de tudo que emana do mais alto, que podemos obter aqui dentro desta casa. E sobre o tema de hoje, nós escolhemos o tema escolha de provas. É possível? Pode-se escolher? Porque muitas vezes nos surge à mente, e particularmente a mim, Célia, diante das circunstâncias da vida. Então, estamos aqui num planeta de provas e expiações, mas há momentos de nossas vidas particulares que passamos por situações que nos constringem, que nos afligem, que nos entristecem, que nos desanimam. E diante disso, muitas vezes, não vou dizer nós, vou falar eu, porque sou eu mesma, me pergunto: será que eu escolhi? Não é possível. Fico me questionando, mas de onde vem isso? Como posso ter escolhido esta circunstância, essa situação, e estar aqui, planeta Terra que seja, ou às vezes olhando particularidades de cada país, cada um com as suas dificuldades, com as suas lutas, contra as suas batalhas, suas guerras de ideologias físicas, pessoais, a gente se questiona, mas o que é isso? O que é essa tal de prova? O que ela significa? Por que acontece? Por que eu passo por isso? Por que tantos passam por isso? Bom, primeiro, como já mencionei, nós estamos em um dos mundos criados por Deus. Então, a Terra é um mundo de provas e expiações, o planeta Terra. Então, quando nós procuramos alguns textos da doutrina espírita, esses textos nos falam claramente que a Terra é um dos mundos mais atrasados da criação. Em sendo um dos mundos mais atrasados, nós já podemos ter em mente todo o rol de circunstâncias, a nuvem de instabilidades e de coisas que acontecem aqui. Bom, como o tema é escolha de provas, então eu quis fazer lá um teste e fui buscar ao longo de todo o Livro dos Espíritos, porque no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar uma grande fundamentação sobre a escolha de provas em um capítulo específico, que eu já menciono. Então, a palavra escolha, ao longo de todo o Livro dos Espíritos, ela é encontrada 48 vezes, em perguntas ou em respostas. E não é só em perguntas do capítulo específico que trata da escolha de provas, mas ao longo de todo o Livro dos Espíritos, desde o seu início até uma das últimas questões. E aí, nós pensamos, bom, prova, todo mundo tem ideia, do que é prova, pensa em prova como sendo um teste. Quando pensamos na prova escolar, por exemplo, ou uma prova para acesso a uma vaga de concurso, ou seja lá qual tipo de prova for. Mas aí eu fui ao dicionário e aí fui buscando vários significados. Então, um significado que é bem interessante, que a gente muitas vezes pode não pensar, é o seguinte: prova, aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. Se é assim, que verdade se quer estabelecer dessas provas que nós passamos? Ou um indício, mostra, sinal. É outro grupo de palavras que podem ser utilizadas para se confrontar com a palavra prova. Também pode ser competência, porfia e ainda o que nós conhecemos, exame de uma ou cada uma das partes. Ensaio, experiência. Então, por aí a gente já pode ter uma ideia do que acontece. Então, a tal da prova ou das provas são demonstrações, ensaios, testes, e o que realmente me deixou bem instigada foi aquilo que serve para estabelecer uma verdade por verificação ou demonstração. Aí a palavra aprovação, que é um substantivo também, aí traz os seguintes significados:
aperto, trabalhos, situação aflitiva, infortúnio que põe à prova a coragem do ser. Por que fui procurar a provação? Porque provação está lá como um dos sinônimos da palavra prova. E aí me chamou a atenção, né? Aperto, trabalho, infortúnio, que muitas vezes são ideias que nós temos com relação às provas. Muito mais infortúnio, às vezes, do que trabalho, que é uma palavra bastante interessante. Bom, aí nos vieram algumas perguntas, né? Entre elas, provas. Quando as provas acontecem? Então, à medida que nós vamos estudando a doutrina, vamos buscando as respostas nas obras básicas do Espiritismo, nós vamos ver que as provas se dão na vida corpórea durante a reencarnação. Daqui a pouco nós vamos ler uma questão específica que responde exatamente isso. Mas provas, no sentido da doutrina espírita, são por quê ou para quê? Pergunta. E uma observação que a gente faz à medida que a gente vai se familiarizando com essa literatura. A prova, ela pode ser escolhida. Nós vamos ver que vai ficar muito bem claro nas questões seguintes. E a questão ou tema, a escolha de provas, é tratada no Livro dos Espíritos, num capítulo específico. Esse capítulo é o capítulo sobre a vida espírita ou dos espíritos. É interessante que é um tema tratado na vida espírita ou vida dos espíritos, no sentido do indivíduo desencarnado, mas que traz reflexos na vida corpórea. Porque as dificuldades, os limites, os apertos, os trabalhos dessas provas, nós os sentimos quando estamos no mundo material, quando estamos encarnados. Então, uma ideia que me veio à mente é essa. A vida real, na verdade, já tinha, mas é mais um indício, né, para confirmar que nós já sabemos. A vida real é a vida espiritual. A vida espiritual determina várias circunstâncias gerais, não particulares ou específicas, e a gente vai ver por quê, do que nos acontece, do que passamos aqui enquanto encarnados. Bom, também podemos observar o seguinte, que quando nós falamos em provas no Espiritismo, nós vamos verificar que há uma relação muito estreita de prova e de reencarnação. Por quê? É porque durante a reencarnação é que nós passamos pelas provas. Interessantemente, a própria reencarnação é uma prova que pode ser apurado, constatado ou confirmado, como queiramos, na questão 166 do Livro dos Espíritos. É a segunda parte também do Livro dos Espíritos, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. E também no capítulo 4 da pluralidade das existências. Se é assim, então pode-se perguntar, ou pergunta-se, na verdade, Kardec fez essa pergunta, 166 aos espíritos da codificação. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E aí os espíritos da codificação respondem, sofrendo a prova de uma nova existência. E aí já nos chamou a atenção essa resposta, porque a nova existência em si já é uma prova. É isso que, no nosso entender, os espíritos da codificação estão dizendo aqui. E aí é claro que durante essa prova maior que a existência, vão acontecendo uma série de outras provas, provações particulares, de acordo com o gênero escolhido por cada um. E Kardec continua nessa questão perguntando, como realiza essa nova experiência? Será pela sua transformação como espírito? Quando Kardec pergunta pela sua transformação como espírito, ele quer dizer como desencarnado. E os espíritos da codificação respondem, depurando-se a alma
indubitavelmente, experimenta transformações, mas, para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. Novamente, os espíritos respondendo, associando a questão da prova com a vida corpórea, ou seja, com a reencarnação. Então, devemos entender que a prova da vida corporal é a reencarnação, é uma das provas, a reencarnação. Em seguida, vem mais duas questões, nas quais Kardec pergunta se a alma passa por muitas existências e se há limite para um determinado número delas. Os espíritos da codificação respondem que todos passam por muitas existências corporais e que a cada reencarnação o espírito dá um passo adiante na senda, quer dizer, no caminho do progresso. Assim, segundo os espíritos, quando o indivíduo estiver limpo, quer dizer, depurado, ele não vai ter mais necessidades das provas da vida corporal. Então, ele não vai ter mais necessidade da reencarnação. Veja que nós estamos usando a palavra necessidade e não imposição. Mais adiante, Kardec faz a pergunta: em que se funda o dogma da reencarnação? E aqui nós queremos lembrar que estamos enfatizando a reencarnação porque ela está muito ligada à questão das provas. Ela é mesmo em si uma prova. Então, os espíritos da codificação respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos são os espíritos da codificação. O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então, quer dizer, jamais Deus, como sendo soberanamente justo, bom, não daria oportunidades para aquele indivíduo que quisesse refazer a sua prova, porque não conseguiu concluí-la bem. Daí a necessidade da reencarnação, sem que haja limites, quantas vezes forem necessárias. E quando nós fomos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, o item 25, que é uma pergunta, traz o aspecto da obrigatoriedade ou da imposição da reencarnação, porque é a seguinte pergunta: é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Os espíritos respondem, na verdade, aqui, se não me engano, São Luís, né? É um dos espíritos da codificação, mas aqui está especificado que é São Luís. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Uma observação nossa. Primeiro, a encarnação tem caráter de transitoriedade e também de benevolência de Deus. Porque os espíritos começam, São Luís, no caso aqui, começa respondendo a passagem dos espíritos pela vida corporal. Então, se é passagem, é transitório. E também a benevolência de Deus. Por quê? Ela é necessária para que se cumpra os desígnios que Deus confia. Olha só, com todas as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, ainda assim, Deus nos confia tarefas. Por isso que há textos das obras básicas que mencionam que nós somos co-criadores, com todas as nossas limitações e dificuldades. Então, Deus nos tem tamanha confiança que nos delega funções dentro da sua grandiosa obra de criação. Ainda São Luís continua: é-lhes necessária
ou seja, as provas, né, as encarnações, perdão, é-lhes necessária a bem deles, ou seja, aqueles que encarnam, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Então, aqui ele está falando da justiça de Deus, que permite que a todos possam progredir. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa, e aqui nós entendemos tarefa por prova, que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do seu livre arbítrio. Uma lei de Deus, uma das leis de Deus é a lei de liberdade, e o livre-arbítrio está incluído nessa lei de liberdade. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. E é quando se torna um castigo. Então, a reencarnação, melhor dizendo, ela nos é necessária, mas não é uma imposição, a não ser quando nos tornamos extremamente obstinados nas nossas escolhas infelizes. E aí, então, é que ocorrem ou são necessárias um sem número de reencarnações. Então, essa mensagem nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem dada por São Luís, Paris, 1859. Agora, propriamente, da escolha das provas, que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na parte 2, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, no capítulo 4 da vida espírita. Além dos questionamentos que frequentemente nos vêm a respeito das dificuldades, dos apertos, dos trabalhos que temos na nossa reencarnação, também ao ouvir um seminário, na verdade, de um expositor, então nós ali obtivemos essa base, né? E aí fomos também colocando as nossas pinceladas. Então, na verdade, esse autor, se chama, o expositor, melhor dizendo, Cosme Massi, ele faz 2 seminários sobre a escolha de provas. Um deles é chamado Escolha de Provas, Liberdade de Escolha, e o outro, em seguida, Eficácia da Escolha. E nós vamos tratar aqui da primeira parte, da escolha de provas. Por quê? Quando nós olhamos da escolha de provas, liberdade da escolha. Porque quando nós olhamos o item escolha de provas, ele tem uma primeira parte que faz uma abordagem com relação à liberdade de escolha, e uma segunda parte da eficácia ou da eficiência da escolha para o espírito na sua progressão. Então, essa parte, escolha de provas, liberdade de escolha, vai das questões 258 a 262 do Livro dos Espíritos. Então, o item começa com a seguinte pergunta de Kardec: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, notemos primeiro que Kardec está fazendo uma pergunta para o espírito, ou em relação, melhor dizendo, o espírito que não está encarnado, o espírito que está na erraticidade, o espírito que está no intervalo entre uma encarnação ou outra. Os espíritos respondem o seguinte:
ele próprio escolhe o gênero de provas, por que há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, quantas leis aqui de Deus? Lei da liberdade, lei da justiça, liberdade pelo livre-arbítrio e da justiça, porque concede a toda criatura a capacidade de reencarnar. Se nós prestarmos atenção, Kardec coloca 2 propósitos aí na pergunta. O espírito tem ciência do que vai acontecer? O espírito pode prever o que vai lhe acontecer? Então, nós podemos perceber que os espíritos da codificação respondem que o indivíduo escolhe o gênero, a generalidade, mas ele não tem como traçar os detalhes desta encarnação. E a gente vai ver que não dá por quê? Quando nós estamos encarnados, nós estamos numa rede de relações com vários indivíduos. E nós somos um desses indivíduos da rede. Uma escolha nossa influencia a nossa própria existência como a de tantos outros. Então, imaginemos nós nessa rede de indivíduos reencarnados e nos dependendo cada um das suas escolhas e do seu livre-arbítrio. Então, nós podemos ter ideia do meio no qual nós estaremos inseridos, mas o que especificamente vai acontecer, nem sempre, porque há acontecimentos em nossas vidas que não foram deflagrados unicamente, exclusivamente por nossas escolhas. Muitas vezes são escolhas nossas associadas a outros ou imposições de outros mesmos, mas estamos naquele meio. Então, que nós teremos ideia teremos ideia que estaremos naquele meio, isso sim. Agora, prever, aí já fica um pouco complicado. E aí, na segunda parte dessa questão 258, Kardec pergunta: não é Deus, então, quem impõe as tribulações da vida como castigo? Os espíritos respondem da seguinte forma: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes atos tiverem. Nada lhe estorva o futuro, ou seja, nada estorva o futuro desse espírito. Abertos estão o caminho do bem como do mal. Basta a esse indivíduo escolher. Essa última observação minha. Agora sim, continuação do que os espíritos respondem, se vier a sucumbir, vai restar ao indivíduo a consolação de que nem tudo acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Ademais, cumpra que se distingua o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de se expor a este perigo, por haverdes visto nisso um meio de progredir. E Deus permitiu que você escolhesse esse caminho, se expusesse a esse perigo. Então, se pensar, por exemplo, em relação às questões naturais, né? Observação com relação a essa resposta. Primeiro, que é uma resposta um tanto quanto longa, na qual os espíritos respondem claramente que nada vai ocorrer sem a permissão de Deus, inclusive as escolhas dos indivíduos. Por quê? Porque se eu escolho uma prova ou outra, Deus permitiu. Por que Deus permitiu? Porque existe a lei de liberdade e nela está incluído o livre-arbítrio. Então, Deus permitiu que isso acontecesse. Pois bem, ao ter a liberdade de escolher, o espírito também tem as suas responsabilidades, tanto dos atos, quanto das consequências dos atos, quanto das escolhas. Então, e é interessante que quando nós estudamos
o Livro dos Espíritos, muitas vezes os espíritos batem muito firmemente nessa tecla. Há liberdade, mas a responsabilidade é sua. Você pode escolher fazer o que quiser, mas há de arcar com a responsabilidade dos seus atos. Então, à medida que nós somos seres que somos capazes de discernir e escolher, nós já não podemos nos furtar a sofrer as consequências das nossas escolhas e dos nossos atos. Bom, também é importante nessa resposta distinguir que o que acontece ou existe, o que é da obra de Deus e o que é humano. Então, se existe um perigo natural que cause ameaça, isso é da obra de Deus. Mas o indivíduo se expor a esse perigo natural, conhecedor de que de fato é um perigo e pode expor a sua vida física, isso foi uma escolha do indivíduo, né? Então, Deus criou esse perigo, mas foi o indivíduo que escolheu se expor por ver nisso uma possibilidade de progresso. E ainda, quando nós falamos dessas dificuldades, nós podemos complementar com alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo. Um desses itens menciona a questão da imposição, e é o seguinte, ele é encontrado no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é um capítulo que fala sobre as causas anteriores das aflições. Então diz o seguinte: as tribulações, dificuldades, podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Os espíritos penitentes, porém, são aqueles que já reconheceram que estavam em erros, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, escolhem as tribulações livremente. Tal o caso de um que, havendo desempenhado mal a sua tarefa, pede que lhe deixem recomeçar, para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que esses indivíduos vão reparar. Então, rendamos graças a Deus que, em sua bondade, nos faculta, nos permite reparar os erros e não condena a humanidade irrevogavelmente por uma primeira falta. E ainda o Evangelho esclarece o seguinte sobre o sofrimento, no item seguinte, o item 9. Não há que crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Isso nós achamos bastante importante, porque muitas vezes nós nos achamos as piores criaturas do mundo e achamos que tudo o que acontece é porque cometemos alguma falta. Continuando, muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provas e expiações, no entanto, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Pode, pois, um espírito, havendo chegado a certo grau de elevação e nada obstante desejoso de adiantar-se mais, solicitar uma missão, uma tarefa a executar, pela qual tanto mais será recompensado, se sair vitorioso, quanto mais rude haja sido a luta. Então, tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que parece nada de mal haver trazido de suas precedentes existências, e que sofrem com resignação toda cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus que as possam suportar sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem o homem à revolta contra Deus. Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é um indício de que foi buscado voluntariamente, antes do que imposto, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso. Então, nós achamos muito interessante esse
esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, porque nos mostra que conforme nós soframos bem ou mal, resignados ou não, isso já nos dá um indício de que grau nós estamos e que grau nós podemos alcançar e o que mais podemos fazer. É uma forma de nós nos avaliarmos, de nos estudarmos e vermos quais são as nossas necessidades nesta prova da reencarnação. Voltando à escolha de provas, na questão 259, que é a seguinte: do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Os espíritos da codificação respondem: todas não. Pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero de provações. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequências das vossas próprias ações. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamentos se expunha. Ignorava, porém, quais atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinada espécie. Sabe, portanto, de que natureza serão as vicissitudes, as dificuldades que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesmo das coisas. E ainda os espíritos complementam: previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabes que terás de andar cautelosamente, porque há muitas possibilidades de caíres. Ignoras, contudo, se vai cair no começo, no meio, no final da estrada, ou até mesmo se não vai cair, porque se for bastante cuidadoso, pode ser que não caia. Se percorreres, também outro exemplo dos espíritos, uma rua e uma telha te cair na cabeça, não creais que estava escrito que a telha iria cair na cabeça, segundo vulgarmente se diz, né? Então, muitas vezes, nós fazemos escolhas que são óbvias de que determinadas circunstâncias podem vir a acontecer. Então, eu passar embaixo de uma construção, hoje as construções já são todas protegidas, tem tapume e tal, mas antes não era. Mas eu passar debaixo de uma construção e cair um tijolo na minha cabeça, quer dizer que aquilo estava previsto, né? Quer dizer que eu sou um pouco preguiçoso e poderia ter feito um caminho maior e não ter escolhido passar por lá. Então, são coisas mínimas que não estão previstas, mas que estão ao sabor dos acontecimentos pelas relações que estabelecemos no mundo. Quanto à observação que fazemos, que a escolha, como é mencionado no começo da questão, da resposta, melhor dizendo, é do contexto e da generalidade, mas estando em determinado meio e em determinada posição, as próprias escolhas e ações, bem como as escolhas e ações alheias, vão influenciar os acontecimentos. Se se escolhe viver entre malfeitores, pode-se sucumbir por se deixar levar aos arrastamentos. Não é fatal que o indivíduo vai se tornar um malfeitor, mas ele pode se deixar levar pelas circunstâncias e se tornar um deles, né? Aqui é um aspecto interessante em que nós vemos um entrelaçamento que a gente precisa ter cuidado ao analisar a questão da prova com a questão da fatalidade, porque muitas vezes se atribui determinados acontecimentos da vida como fatais. Então, um exemplo, que pode ser um exemplo próprio aqui, por ser um espírito preguiçoso e ao invés de procurar, né, a gente vê que a Avenida Brasil está com várias obras, então aqui próximo, inclusive, aquele canteiro central, alguns lugares já está calçado, mas outros não. Mas, certo dia, o espírito preguiçoso quis passar pelo canteiro, de salto, meio escurecendo, e aí
não vê um buraco, vira, né, torce o tornozelo, faz uma fratura, e aí fala, que má sorte a minha, como, né, eu sou infeliz. Poderia ter subido mais 30 metros, atravessado no semáforo e não teria acontecido nada. Então, a prova, espírito preguiçoso, ele está sujeito a essas circunstâncias. Então, ele vai se deparar com situações que vão trazer à tona a sua capacidade de resistir à preguiça, né, e ser menos preguiçoso. Então, não foi uma fatalidade ter fraturado ou quebrado o calcanhar, ou torcido o tornozelo. Isso foi uma imprevidência de um espírito preguiçoso. Agora, existem fatalidades no mundo de provas e expiações? O que a gente pode dizer é que a única fatalidade no mundo de provas e expiações, como é esse nosso do planeta Terra, é passar pelas dificuldades e circunstâncias inerentes ao planeta Terra, e particularmente as escolhas feitas por cada um dos espíritos. Então, é sempre preciso nós tomarmos cuidados com esses conceitos, com referência a vários textos que são difundidos por aí, e são amplamente difundidos e divulgados, principalmente certos romances. Então, a gente precisa estar muito atento, na dúvida, buscar sempre o esclarecimento no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, enfim, todo o rol de obras básicas, para não nos deixarmos influenciar por certas obras que não são as mais recomendáveis. Há obras belíssimas e que trazem aí um rol, um ensinamento bem grande. Tá? Digo isso porque, então, certo dia, atendemos um telefone de uma pessoa que estava bastante desesperada, tinha passado por uma circunstância médica, naquele dia tinha recebido alta, mas estava atribuindo aquela circunstância particular a uma escolha feita alguns anos atrás, porque leu num livro, num romance espírita qualquer aí, que todas as pessoas que fazem aquela escolha passam por essa situação particular que ela estava passando. E não é exatamente assim. Então, cada pessoa está inserida num contexto, tem outras pessoas ao seu redor e vai ter as suas dificuldades segundo as suas próprias escolhas e as influências alheias. Nós queremos citar aqui, com relação à questão da escolha, um romance bem interessante e que é bem fundamentado, de Ivone Pereira do Amaral, chama-se o romance Amor e Ódio. Então, é um romance que inicialmente ocorre na França, trata de um indivíduo que nasceu numa família com as melhores circunstâncias financeiras, um indivíduo bonito, tanto é que era apelidado de Apolo, mas que tinha ou estava num contexto de provas pelas quais ele deveria passar. Esse indivíduo, num dia decisivo, em que ele não deveria ter tomado uma certa atitude, ele fez essa escolha por essa atitude, e aí foi envolvido numa acusação de assassinato, e aí os inimigos começam a arquitetar tudo para prejudicá-lo cada vez mais, enfim. Não tendo cometido o assassinato, ele foi envolvido nessa condição, foi condenado, na época a pena era na Guiana Francesa, um trabalho bastante duro, inclusive no romance esse indivíduo ele tinha sido aluno de Rivail, que depois veio se tornar professor Rivail, que mais tarde veio se tornar Allan Kardec, e nesse momento decisivo ele poderia não ter ido se encontrar com a moça que foi todo o pivô ali dos seus dissabores. Inclusive, o pai dele, que já havia desencarnado, aparece em espírito, aconselha, fala: meu filho, vai embora daqui, não atenda esse chamado, nem entre nessa casa. Mas mesmo assim, ele não resistiu aos apelos das paixões e foi. E aí, escolhendo o caminho de entrar na casa, passou por todas as situações que ele passou, de duras provações. Até que no final do romance se converte ao espiritismo, torna-se mesmo um efetivo praticante e consegue vivenciar
com uma ansiedade bem grande a situação que ele previa, que era vivenciar o amor dele com a moça. Mas ele passou pelas circunstâncias que ele passou, pelas escolhas. Havia um gênero de prova ao qual inicialmente ele sucumbiu, né? Então, já que o indivíduo tem a liberdade de escolha, tem algumas que a gente se pergunta, né? Mas como que o indivíduo foi entrar nessa? O indivíduo tem a liberdade de escolha. Como que ele foi escolher vivenciar essa vida dessa forma com essas pessoas? E Kardec, obviamente, muito antes da gente, ele pensa isso, e ele também pergunta, na questão 260, como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? O espírito tem essa liberdade da escolha de provas pelas quais ele quer passar. E nós vemos que há indivíduos que nascem em meios assim. E aí, os espíritos da codificação respondem: forçoso é que seja posto num meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia, e eles fazem um exemplo. Para lutar contra o instinto do roubo, preciso é que se ache em contato com gente dada à prática de roubar. Não necessariamente escolheu viver entre gente de má vida, mas no gênero de prova, ou seja, resistir ao roubo, ele teve de ser colocado num meio em que ele estivesse sujeito a esse arrastamento. Então, para que se concretizasse, ou para que ele tivesse condições de concretizar a tal prova, ele teve que ser colocado num meio com condições propícias ao cumprimento da prova e a resistir ao arrastamento. Um complemento nosso aqui: onde estivesse sujeito aos arrastamentos, que lhe coloquem a prova. Então, é esse o local que ele foi colocado ali para cumprir essa prova, mesmo que não seja um dos locais mais recomendados, um meio mais recomendado, a família mais recomendada. E ainda, nessa questão 260, Kardec ainda pergunta: assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes, o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? Ou seja, se a Terra não fosse mais o que ainda é hoje, como é que o espírito ia fazer, né, com essas provas? Bom, primeiro que os espíritos da codificação respondem: e seria isso de lastimar-se? Ou seja, seria de se lastimar que a Terra já melhorou a ponto do indivíduo não ter aí um local para viver uma prova como essa? Complementam: é o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nos mundos superiores só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê na terra. Ou seja, os espíritos estão jogando a bola para nós que estamos aqui. Então, cabe a cada um fazer a parte que lhe cabe, para que na terra também só haja espíritos bons. O que vai acontecer, né? Quanto tempo nós não sabemos. Um complemento nosso: se na Terra não tiver essas condições, o indivíduo vai poder encarnar em um mundo onde vai encontrar as condições necessárias para o cumprimento da prova. Achamos por bem também trazer aqui um texto do Evangelho, um texto que faz abordagem que os homens se punem a si mesmos. No capítulo Bem-aventurados os que têm puro coração. Então, são dois itens, o 14 e o 15, porque estamos falando da terra. Então, o item 14 diz o seguinte: é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Ou seja, chega uma hora que o espírito se cansa
de persistir na maldade e toma a resolução pelo caminho do bem. Quanto tempo? Aí vai depender dele, né? E no item 15, sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Tudo isso os espíritos que estão falando. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde o mal já foi banido. Tal virá a ser a condição da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos. Então, não podemos nos esquecer que, quando estudamos o Livro dos Espíritos, uma das abordagens é que Deus está sempre criando mundos. Nem todos os mundos nós conhecemos, mas sabemos que há mundos primitivos, mais atrasados ainda que o planeta Terra, assim como há mundos mais adiantados. Então, nunca faltará um mundo onde o indivíduo estará lá inserido para aprender e para passar pelas provas que lhe são necessárias. Na questão 261, Kardec pergunta o seguinte: nas provações, porque ele cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que se achar em todas as circunstâncias que possam instigar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade e tantas outras fragilidades? Os espíritos respondem: certo que não. Pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que os exime de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza, e esta lhe ser concedida. Então, conforme o caráter desse espírito, ele pode tornar-se avaro ou pródigo, pode tornar-se egoísta ou generoso, ou ainda pode lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja de forçosamente passar por todas as tendências, porque um espírito pode ter mais tendências do que outras para certas sensualidades, para certas provas. Na questão 262, Kardec pergunta: como pode o espírito que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, aqui nós temos que pensar que todas as questões anteriores, elas são feitas com relação ou tendo-se em mente um espírito que já tem um mínimo de inteligência, um espírito que já é capaz de discernir entre as suas dificuldades, entre os seus erros, entre as suas necessidades. Tá? Então, todas as perguntas e respostas anteriores são em relação a isso. Agora, Kardec vem fazendo uma pergunta em relação ao espírito que foi recém-criado. Então, o espírito que ainda não tem um rol de experiências, ele não tem um conjunto de experiências necessárias para discernir entre o bem e o mal. Então, os espíritos da codificação respondem: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Ainda Kardec pergunta: quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente de sua vontade? Ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Por quê? Porque até agora a gente estava falando da liberdade do indivíduo escolher.
os espíritos respondem que Deus sabe esperar, não apressa a expiação, porém pode impor certa existência a um espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil. E quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, nós estamos vendo aqui que os espíritos respondem que, embora nós tenhamos toda a liberdade, quando o indivíduo está muito arraigado no mal, muitas vezes há que se ocorrer a imposição. Para encerrar, nós queremos lançar aqui como pergunta para as nossas meditações, para os nossos pensamentos, e cada um de nós, o que pensamos a respeito das nossas provações particulares. Vamos fazer uma análise, né, como espírito que somos e do espírito que somos. Será que nós somos espíritos tão ignorantes e inexperientes que Deus impõe uma reencarnação a nós com uma prova imposta também? Ou será que nós somos tão endurecidos, tão renitentes, que Deus também nos impõe uma existência que possa nos servir de expiação, né? Então, cabe a cada um se analisar e pensar, que espírito é esse? Que espírito sou eu, melhor dizendo? O que há em mim? Será que eu estou passando? Será que eu escolhi bem? Será que eu escolhi mal? Será que eu estou falhando diante das minhas escolhas? Será que eu preciso pedir a Deus forças para me manter firme nessa escolha e chegar até o fim para não ter que repetir a lição? Então, se nós chegamos à conclusão que nós nem somos tão renitentes assim, nem somos tão ignorantes e temos uma inteligência, uma experiência suficiente que nos permite fazer uma escolha, exercer o nosso livre-arbítrio, isso é um sinal também de progresso. Isso nos deve deixar felizes, mas ao mesmo tempo que nos dá mais responsabilidade ainda, né? Porque quanto mais caminhamos, mais responsabilidade nos é dada. Ao mesmo tempo que isso pode nos dar força, pode nos encorajar para continuar. Porque se fui eu que escolhi como espírito, porque sinto uma necessidade de melhorar um ponto, uma fragilidade minha, quer dizer que eu tenho a capacidade de progredir e chegar. Não me foi imposto, eu pude escolher, e isso mostra o espírito que eu sou. Então fica para nós pensarmos cada um para si e que nós realmente tenhamos a força de cumprirmos as nossas provas como espíritos, as nossas metas e não sucumbirmos. Então, que tenhamos essa força e sabemos que podemos sempre contar com os espíritos, sejam os nossos anjos de guarda ou tantos outros espíritos benevolentes que nos acompanham. Obrigada pela atenção.